a vida é essa, nós não podemos desistir. Nós temos tem hora que dá vontade de curtir. entender. Tem hora que dá, tem hora que tem muita pancada, a gente toma muita pancada, mas absorve e continua vivendo. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de entrevistar o jornalista Luiz Carlos de Assis Bernardes, muito conhecido como Peninha, que tem uma história fantástica. Obrigado, Luiz Carlos. Grande prazer. São Brasil. Gosto muito do programa e volta e meia estou assistindo. Como gosto de você, porque você é uma pessoa que inclusive me ajudou como grande amigo. Eu tive uma separação, a vida é assim, né? Casei várias vezes e tive uma separação da mãe dos meus filhos, porque eu tenho um casal de filhos. Eu os conheço. O rapaz é advogado, trabalha em Florianópolis e a moça é engenheira, trabalha aqui em Belo Horizonte. Mas no momento da separação, a primeira pessoa a me dar a mão foi você. Morei na sua casa um bom tempo. Aqui no Santo Antônio, aqui no Santo cachorrinho Bolt. A época está vivo até hoje, graças a Deus. O cachorro trazia muita alegria, porque ele era um molequinho verdadeiro, mas aquele momento você mostrou que era e é um grande amigo. Foi um momento muito difícil para mim. Eu nem te perguntei a sua trajetória, mas aproveitando a deixa, o Luiz Carlos Peninha é um ícone no jornalismo brasileiro. Eu o conheci há muito tempo, lá nos idos de 2005. 2005. À época, nós tínhamos um grande amigo que hoje ele nos deixou, José Oswaldo Furtado Mendonça, era juiz da Tóxico, era um amigo em comum. Sim, e eu, de quando em vez, eu ia assistir o jogo do Atlético. Eu sou cruzeirense, mas eu não envolvo, nem sei nem o nome do jogador do Cruzeiro. Sim. Mas o Luiz Peninha ia assistir para comentar. Muito sério, muito sério. Eu cheguei a trabalhar um bom período com Jairo Anatólio Lima, que foi um dos melhores locutores de futebol da história de Minas Gerais. E aí, curioso, porque eu era menino, meu pai punha o rádio no jogo, e quem irradiava era o Jairo Anatólio Lima. E depois, anos depois, mais de 20 anos depois, eu fui comentar futebol junto com Jairo Anatólio Lima na Rádio Inconfidência. Como que é a vida? Eu ia perguntar qual a sua história, ou melhor, eu vou lhe perguntar qual a sua história, qual a sua trajetória. Você é de Belo Horizonte? Sou de Belo Horizonte, sou filho único, minha mãe perdeu gêmeos e vivi um bom tempo na Rua Guarani com uma turma de amigos, nós jogávamos futebol e depois eu fiz um teste profissional e deu direito e diplomacia. O curso só tinha, não sei hoje, já ia me perguntar, o que me levou a fazer jornalismo? Eu fiz depois. E ele foi um dos que me levou, me incentivou a trabalhar com comunicação. Continue. Estudei, como eu não podia estudar diplomacia aqui, eu estudei Direito. Fiz Direito na UFMG, gostei muito, mas não segui a profissão, porque apareceu na minha vida o jornalismo. Alguns amigos me levaram a fazer um estágio no jornal Diário de Minas, jornal que já não existe mais, ele era na Praça Raul Soares. Eu adorei, fiz outro vestibular, fiz o curso de Direito também, fiz o curso de jornalismo também na UFMG, mas aí eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e uma parte da noite. E me apaixonei pelo jornalismo, quer dizer, do Diário de Minas, eu fui para a Folha de São Paulo, aqui em Belo Horizonte, mas também fiz muita coisa em São Paulo,
Depois fui para Isto É, fui para a revista Isto É, também aqui e em São Paulo. Trabalhei no Rio na TV Educativa, e depois eu fui para a Band, onde eu fiquei mais de 20 anos. E nessa trajetória jornalística, eu acabei viajando por mais de 30 países, fazendo reportagens. Países do primeiro mundo, do segundo mundo, do terceiro e do quarto mundo. Eu vi coisas impressionantes, impressionantemente bem feitas, bonitas e impressionantemente tristes, muito tristes, principalmente na África e em bairros distantes, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, onde tem coisa bonita também. Nós não podemos ser pessimistas e falar que está tudo ruim, que o Brasil... Que a beleza uma está lá porcaria. fora, só beleza. Exatamente. Dizer uma parte aqui, Exato. tem muita coisa bonita em Minas Gerais. As Tem. montanhas de Minas. Tem. Diamantina, por exemplo, tem a Vesperata, que é uma maravilha de lugar. Eu também tive a oportunidade de conhecer a trabalho outros países, Veneza, Japão, algumas vezes, mexendo com vendas no passado. Sim. Então tem lugares, Havaí, lugares maravilhosos. Tem. Mas Minas Também tem seu lugar. também Minas é também maravilhoso. tem coisas maravilhosas. Se a Continue. gente for falar, você acabou de falar de Diamantina, A Vesperata. e eu vou me lembrar de Ouro Preto também, aquela maravilha. Tiradentes. E mesmo Belo Horizonte, que virou uma cidade tumultuada, nem sempre... Ainda é uma Belo Horizonte. Ainda tem partes boas. Outro dia eu estava vendo um programa sobre a Pampulha, quer dizer, a lagoa precisa ser limpa, mas o bairro Pampulha, a igreja da Pampulha, quer dizer, temos coisas bonitas em Belo Horizonte, precisamos melhorar outras coisas. Qual os seus desafios hoje, Luiz Carlos? Bom, o meu desafio principal é fazer um bom jornalismo. Mas antes disso, vou lhe interromper. Sim, Quando você citou a Band, foi o período que eu aproximei do Peninha, sim, que eu tenho liberdade de chamá-lo assim. claro. Participamos do período, tive uma Sim. participação no Minas Urgente, Sim, quando era Minas Urgente. e me sugeria muitas pautas, muitas entrevistas. E o Peninha também apresentava a entrevista coletiva. Era um programa Era de domingo à entrevistas. noite. Era Era uma das grandes referências que nós tínhamos, isso eu falo Fico assim, de satisfeito. coração. Eu conheci através dele, aproveito a oportunidade, conheci o Antônio Teles, o Márcio, que era ex-Band, que é do Datena, estive com ele recentemente em São Paulo, no seminário de Krav Maga. Sim. Enfim, o Peninha me despertou Trabalhamos a também vontade. com Alberto Dines, quando fizemos, nesse período eu estava na TVE do Rio, TV Educativa, e o Alberto Dines estava na TV Cultura de São Paulo, e tinha um programa muito interessante chamado Observatório da Imprensa, quando toda semana ele e uma equipe analisavam a atuação da imprensa brasileira e muitas vezes internacional. Depois ele me chamou para participar do programa, eu participei do programa pela TVE do Rio, depois eu retornei a Belo Horizonte e participei do programa, continuei participando do Observatório da Imprensa na TV Minas. Então foi muita coisa que nós fizemos. A rádio, eu lembro que foi quando você morou com a gente, Sim, a época, durante um período, sim. você comentava todos os dias, né, às 7 horas da manhã. Eu comentava... Dormia tarde, É. acordava cedo. Exatamente. Eu fiz Rádio Band News, fiz Rádio Inconfidência e fiz a Rádio Globo. Haja café. Então já tomou muito café ali na Band, né, Peninha? Já tomamos muito. O café é um estimulante forte. Mas rádio é uma delícia, porque aí você fala, não tem a preocupação do visual, mas a preocupação do visual na TV, ela acaba se tornando uma coisa natural com o tempo. No início não, você fica meio assim com medo,
Ali, Eu temeroso ainda tenho vergonha. Mas na época você me ajudou muito, Mauro, esquece isso. Esquece. Peninha entrevistou, eu já estive com ele, com o ex-presidente Eu entrevistei Luiz Fernando Henrique Cardoso, Lula, Zé Disseu, Marina Silva. Estivemos até você esteve na comigo. Foi no aniversário do filho do Zé Aparecido. Do Zé Fernando de Oliveira, atual prefeito de Conceição do Mato Dentro, para quem eu mando um abraço. Entrevistei o presidente François Mitterrand e entrevistei várias vezes também E Cuba, o governador e presidente Tancredo Neves, que era uma figura interessante e que pouca gente teve a notícia de que foi o Tancredo que trouxe para o Brasil uma série de avanços, inclusive telégrafo e uma série de outras coisas. Era uma figura muito interessante. Fui a Cuba, entrevistei Fidel 3 vezes. Fidel também é uma figura interessante. Era, né, claro. Ele, na hora que se apertava, e ele perdia a esportiva, mas não perdia, não brigava, não. Ele falava sério e tudo. E também, quando ele ria solto. E ele vivia tenso, porque os Estados Unidos estava colado ali em Cuba. Mas ele soube se relacionar com a União Soviética, mas ele tinha experiência suficiente para se manter distante da União Soviética, para fazer de Cuba um país turístico, um país que tinha alguns produtos, como o rum, entre outros, e educação e saúde fortes. Ele era uma figura muito interessante e muito forte. Agora tinha as suas posições políticas, a esquerda tinha as suas opiniões muito fortes e trombou muitas vezes com os Estados Unidos, mas se relacionou com outros países da Europa e com o Brasil. Nós também encontramos, você entrevistou o filho do Tancredo. Sim. E tivemos a oportunidade de ir no TikTok algumas vezes, Sim. compartilhar momentos, que Sim. foi para mim de muito aprendizado. Aí eu pensei, gente, da onde que vem a informação, onde que vem a cultura? Sim. Vem do jornalismo. Ou você é da classe alta, não é o meu caso, não, nem ou o meu, você entra com a comunicação que você fica tendo acesso às pessoas. Peninha me levou para um mundo imensurável que é hoje a comunicação, e hoje nós temos seguidor na Europa, inclusive, mando um abraço para várias pessoas, da Espanha, que nós conversamos recentemente. Sim, Itália. E o filho do Tancredo Augusto, ele tinha muita confiança no nosso trabalho, porque a gente sempre procurou fazer um trabalho sério, com pesquisa, sem mentiras, sem injúrias, sem calúnias, e isso fez com que figuras como Tancredo, entre outros, confiassem no nosso trabalho. Fiz algumas entrevistas com Magalhães Pinto. Teve até um fato, interrompendo, que você, à época, entrevistando o Tancredo Neves, e foi anotando que essa letra igual, parecida com a minha, né? Sim. Aí como foi? Foi o Tancredo, foi a primeira ou segunda vez que eu o entrevistei, e eu preferia, no início da carreira, anotar. Mas anotar, eu criei uma espécie de uma letra minha, mas eu entendia. E o Tancredo ficou preocupado, era regime militar. Meu filho, cuidado aí para você não errar, porque eu posso ser caçado. Você não sabe, Luiz Carlos, mas volta e meia o governo militar mostra que está de olho no meu trabalho. E Tancredo fez um trabalho muito sério politicamente, ajudou muito na abertura política
e na redemocratização, mas ele de vez em quando me pedia para ler. Ele falava, mas essa sua letra é pior do que a de um médico, mas leia aí para mim. Eu lia uns trechos. Aí você ele falou, ria. no primeiro dia, eu e Deus entendemos. Exatamente. Amanhã, só Deus. Só Deus, exatamente. Nas primeiras. Peninha também entrevistou diversas outras autoridades. Uhum. Eu falo que eu estava presente, o acompanhando, um Sim. momento de muito aprendizado. Sim. Eu não tenho palavras para agradecê-lo. não. Aécio Neves, dentro em breve iremos entrevistá-los novamente. Eu tem palavras gostaria assim. de lembrar uma passagem também importante, que Serafim Jardim, que era assessor do governo Azeredo, foi assessor durante mais de 30 anos de Juscelino Kubitschek. E ele era amigo, é amigo até hoje da família Kubitschek, muito ligado a Márcia Kubitschek, filho do Juscelino. E ele sugeriu a Márcia que nós fizéssemos um livro, ele e eu, mostrando, inclusive, que JK foi assassinado, com a participação do general Figueiredo. Suposta participação. E depois chegou a presidência da República. Então, ele me apresentou a Márcia, convivemos muito, Maristela também. Na Vesperata, em Diamantina. Nós somos membros do conselho, aqui somos, né? Somos. Da Casa JK. Um abraço a Serafim Jardim. Sim. Na próxima vez nós iremos em Diamantina e iremos visitar. Sim, Márcia, que morreu já há algum tempo, foi uma mulher muito sofrida e me revelou uma vez. Dizem que eu bebo porque eu não cresci na política. Eu não cresci na política, ela me disse, pela perseguição que meu pai sofreu e pela morte dele. Então, eu andei bebendo, mas de tristeza por causa do meu pai, pelo que aconteceu com ele e pelo que aconteceu com o Brasil. Mas estou aí resistindo, mas tempos depois a Márcia morreu. E nós já bebemos, né, Peninha, no passado? Já bebemos. Amores, muitos amores. Conte um pouco da sua história. Alguns casamentos. Haja coração. Haja coração. Será que essas mulheres ainda não vão nos matar, Peninha? Acho que matar do coração? Pode até acontecer, como também podem nos matar de alegria, podem nos matar de tristeza ou de alegria. Mas... Cada história que vivemos juntos. Tenho muitos amigos, mas poucos amigos como você, com quem eu tenho assim, muita proximidade, liberdade, mas e sofro porque meu filho está trabalhando em Florianópolis, advogado, então eu sinto. Um abraço, Luiz Hermeto. E a Manu, que eu falei recentemente. E a minha filha que eu lembro desde pequeno. Mora aqui. Vai se casar aí nas próximas semanas com o Rafael, e eu estou muito alegre com isso. Mas a vida é essa, nós não podemos desistir. Nós temos tem hora que dá vontade de curtir. Tem hora que dá, tem hora que tem muita pancada, a gente toma muita pancada, mas absorve e continua vivendo. Eu faço, inclusive, muita yoga, e a yoga tem algumas posições que nos trazem otimismo. Eu faço quase todo dia. Pois é, eu já fiz yoga, hoje eu faço a Krav Maga. Sim. Depois você me fala essas técnicas novamente que eu estou precisando. Estou precisando. Sim. Luiz Carlos Bernardes, mais uma vez, desafios. Olha, os desafios são continuar na profissão, que eu adoro, tentar sempre ser feliz, porque a tristeza ou a depressão muitas vezes nos rondam, e nos rondam com insistência. E viver num mundo que podia ser um mundo mais tranquilo, de mais paz, de mais desenvolvimento mental. Mais amor, né, Peninha? Mais amor.
Menos traições. Menos traições. Não só de mulher, mas de homem. Eu falo de claro, negócios. Claro. Peninha me ajudou muito, gente. Um mundo Me ajudou muito. que tenha, que a palavra base seja carinho, seja amor, seja amizade. Isso nós podemos ter. Às vezes temos, mas às vezes temos também uma ou outra decepção que a gente também procura engolir, deixar morrer dentro do nosso peito. De uma forma menos traumática, para não dizer positiva. Exato. Agradeço imensamente a sua participação no Interlocução Brasil, ao nosso programa. Você Sim. como meu irmão, Participo também hoje com orgulho, faz gosto parte da muito do família programa, Interlocução Brasil. E gostei muito de conversar com você mais uma vez, dessa entrevista. Eu gostei, uma entrevista correta, honesta. Eu gosto muito de você, mas aqui no programa você se portou, se posicionou como um jornalista. Não foi só o amigo Mauro Quintão, foi o jornalista A Mauro gente Quintão. discute, já discutimos Foi muito. interessante. Foram as discussões, É. foi com as discussões que eu aprendi um pouco que eu sei. Luiz Carlos, para mim, é uma figura, é um irmão que Deus colocou na vida. Você também é um irmão. Estamos juntos sempre. Estamos juntos, claro. Claro que sim. Um abraço aos demais internautas, seguidores. Um abraço ao Antônio Teles, temos que visitá-lo. Também. Ex-vice-presidente da Band Nacional. Um abraço a todos que nos acompanham. Hoje eu estou muito feliz. Termino muito feliz. Sim, eu também tenho momentos muito intensos de felicidade. Obrigado, Peninha, mais uma vez. Grande prazer.